A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 22 de setembro. MEC responde à moção da SBPC de repúdio ao novo ensino médio. Proifes participa de plenária nacional do Serviço Público que define agenda de lutas para reajuste salarial. Sinte convoca representantes por local de trabalho para reunião na próxima segunda-feira, dia 25. Sem educação, não avançaremos no combate à desinformação e na defesa da democracia, diz presidente da Andifes no STF. A ação dos precatórios será incluída em pauta de julgamento. Legado vivo, a Adurne Sindicato celebra 102 anos de Paulo Freire e sua contribuição à educação mundial. Museu Câmara Cascudo prossegue até domingo com programação da Primavera dos Museus. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Ministério da Educação respondeu na quinta-feira, dia 14, a moção de repúdio ao novo ensino médio aprovada pela Assembleia Geral Ordinária de Sócios da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, realizada no dia 27 de julho, durante a 75ª reunião anual realizada na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O documento foi encaminhado ao ministro Camilo Santana em 22 de agosto. Assinada pelo diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do MEC, Alexandro do Nascimento Santos, e pela secretária de Educação Básica, Kátia Helena Serafim Cruz, a carta-resposta aponta os caminhos que a pasta ministerial vem realizando para a reestruturação da Política Nacional do Ensino Médio. Segundo o documento, a reforma do ensino médio, que foi sancionada em 2017, trouxe um consenso em torno de 3 pontos: investir na ampliação da jornada escolar, deslocamento para a educação em tempo integral e necessidades e expectativas de vincular o ensino médio geral ao mundo do trabalho. Educação em pauta. Com o objetivo de definir estratégias de luta pela inclusão dos servidores públicos no projeto de lei orçamentária anual de 2024, o diretor tesoureiro do Proifes, professor Flávio Silva, participou em Brasília da plenária nacional dos servidores públicos federais. No último sábado, o Proifes Federação participou da plenária nacional, a plenária nacional organizada pelo FONACAT, pelo FONASEF e centrais sindicais. Nessa plenária estava presente vários sindicatos federados. O Proifes Federação participou com a minha presença, com a presença também do presidente Brandão, do vice-presidente, aí do Adorno Sindicato, professor Wellington, e vários outros representantes da federação tiveram participando dessa plenária. A plenária, o principal objetivo dela era criar uma mobilização nacional para fazer a luta, principalmente contra a PEC 32 e também com relação ao reajuste salarial. Nós estamos passando por uma situação bem complicada, já aconteceu a primeira mesa de negociação. Nessa primeira mesa de negociação, o governo falou que tinha somente 1,5 bi para dar de reajuste aos servidores. E, na verdade, quando o governo enviou o orçamento, apelou para o Congresso Nacional, não tinha nada, zero. Enfim, 1,5 bi também é insuficiente para dar reajuste, Nós precisamos de, no mínimo, uns 20 bilhões de reais para que possa dar algum reajuste próximo do que foi dado esse ano, em torno dos 9%. É claro que a nossa defasagem é 35%, a gente quer mais do que isso, mas as dificuldades estão aí colocadas pelo governo. Enfim, então a nossa luta é para que o governo consiga modificar esse orçamento, apelou, colocando recursos para dar o reajuste salarial a todos os servidores públicos. E também
a discussão que pegou nessa plenária foi com relação à PEC 32. Né? A PEC 32, o Arthur Lira está sempre ameaçando colocar ela em votação. Agora, nos últimos dias, falou novamente que vai colocar ela em votação. Então, a plenária foi para também discutir, né, a PEC 32 e ações, né, para combater, né, a PEC 32. Porque a PEC 32 já foi colocada lá atrás, né, na época da pandemia. Em plena pandemia, nós, servidores públicos, ficamos em Brasília nos expondo para lutar contra a PEC 32. Conseguimos barrar ela, né, mas ela não foi arquivada, né. Ela ficou guardada na gaveta e agora o Arthur Lira ameaça colocá-la de novo em votação. O governo, por outro lado, está preparando sim uma reforma administrativa, né? Mas bem diferente dessa reforma administrativa que está aí, né? Que é uma reforma administrativa do Bolsonaro, né? Então o governo está preparando uma reforma bem diferente, que não tem nada a ver com essa reforma. Ou seja, essa PEC 32 não é a PEC do governo Lula, é uma PEC do governo Bolsonaro, que é uma PEC que todo mundo já sabe, né, que prejudica demais os servidores públicos, pela estabilidade, própria corrupção, né, porque vai colocar pessoas indicadas nos cargos públicos, enfim, uma situação bem difícil. Então, nós, na plenária, trabalhamos para construir calendário, né, um calendário para que possa ter as mobilizações, né. Claro que a plenária já foi uma mobilização inicial, mas trabalhamos para construir um calendário. Então, o calendário ficou na semana de 2 a 5 do 10, né? De 2 a 5 do 10 vai ter várias movimentações em Brasília. Dia 3, manifestação de rua, vigília em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, vigília também nos outros dias no Ministério da Economia e andando, também vamos andar, né, de gabinete em gabinete dos parlamentares, entregando os documentos, solicitando, né, de fato o arquivamento da PEC 32 e apoio também na recomposição do orçamento para que ocorra o reajuste salarial. Então é isso, apoio a Federação sempre na luta. Jornal da Educação. Extra Classe. Para discutir o papel do representante por local de trabalho e a importância da formação sindical, o SINT-RN vai promover uma reunião para os representantes da rede estadual e da rede municipal de Natal. A atividade será realizada na próxima segunda-feira no auditório do sindicato e acontece em 2 horários, às 9h e às 14h30, como explica a professora Fátima Cardoso, coordenadora-geral do SINT-RN. Cá estou eu de volta para dialogar acerca de uma atividade que nós vamos realizar no SINT, uma atividade de formação para os representantes por local de trabalho. Nós já vivemos essa experiência de retirar por turno, né, através de eleição, o representante por local de trabalho. E tem sido uma atividade muito proveitosa, porque esse segmento passa a ser um segmento intermediário de comunicação, de reflexão, de posicionamento do local de trabalho com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. E neste dia 25, nós, a partir das 9 horas da manhã, nós iremos trabalhar com os representantes por local de trabalho do turno matutino e à tarde, às 14h30, nós voltaremos a trabalhar, né, com os representantes por local de trabalho do turno vespertino. Esse chamado que a gente faz aqui, ocupando esse espaço importantíssimo desta rádio, ele representa mais do que uma reunião. Representa uma adesão da nossa categoria ao processo de organização e luta. Portanto, dia 25, às 9 horas da manhã, trabalharemos com os companheiros e as companheiras do turno matutino e às 14h30 do mesmo dia, 25, estaremos com os companheiros e companheiras do turno vespertino. Quem ainda não fez a escolha por turno a sua eleição, poderá enviar uma pessoa para este primeiro contato. Aguardamos vocês e um grande abraço a todos os ouvintes da FM Universitária.
Depois do intervalo, sem educação, não avançaremos no combate à desinformação e na defesa da democracia, diz presidente da Andifes no STF. A ação dos precatórios será incluída em pauta de julgamento. E ainda, legado vivo, a Adurni Sindicato celebra 102 anos de Paulo Freire e sua contribuição à educação mundial. Museu Câmara Cascudo prossegue até domingo com a programação da Primavera dos Museus. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Durante a abertura do seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, promovido pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, por meio do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, a presidente da Andifes, reitora Márcia Abraão, da UNB, afirmou que a educação é fundamental para o combate à desinformação e para a democracia. O evento foi realizado nos dias 14 e 15 de setembro na sede do STF. Ainda de acordo com a reitora, as universidades federais e a educação foram os alvos preferidos daqueles que tentaram minar a democracia. Direitos do professor e da professora. Na sexta-feira passada, após um ano sem movimentação na Justiça, a ação dos precatórios teve uma atualização. O processo será incluído em pauta da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho para julgamento dos embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A assessora jurídica do Adurni, Andréa Munemassa, esclarece que está acompanhando o processo de perto e lutando para que os direitos dos professores e professoras sejam garantidos. Professores, professoras e pensionistas que fazem parte da ação dos precatórios, eu trago para vocês hoje uma informação importante de movimentação do nosso processo. Como vocês sabem, desde setembro do ano passado, nós aguardamos o julgamento dos embargos de declaração opostos pela UFRN. Finalmente, agora, dia 15 de setembro, o processo foi incluído pelo ministro relator Balazeiro em pauta de julgamento na terceira turma do TST. Então, estamos acompanhando esse processo e assim que tivermos mais novidades referentes ao julgamento dos embargos de declaração, nós informaremos a vocês. Jornal da Educação. Extra Classe. Na terça-feira passada, 19 de setembro, o mundo comemorou 102 anos de nascimento de Paulo Freire, o mais importante educador, pedagogo e filósofo brasileiro. A vida de Paulo Freire foi dedicada por completo à educação e à luta pela justiça social, como detalha a matéria de Rebeca Oliveira. Paulo Freire é uma figura emblemática e fundamental para a educação do nosso país. Para mais, sua importância transcende as fronteiras do Brasil e teve um impacto global a partir da criação e desenvolvimento de sua abordagem revolucionária chamada Educação Popular,
que buscava a libertação dos oprimidos por meio do conhecimento. Uma das maiores realizações de Freire no Brasil ocorreu em 1963, quando o pedagogo comandou, a pedido do então governador Aloysio Alves, uma experiência de alfabetização em Angicos, interior do Rio Grande do Norte. O professor da Universidade Federal da Paraíba, Paulo Palhano, conta como foi o processo de implementação do método da educação popular por Paulo Freire em Angicos. Paulo Freire vem ao Rio Grande do Norte, vai na UFRN, faz os contatos com estudantes de serviço social, de direito, de pedagogia e de outros cursos, e juntos vão para Angicos. Ao chegar em Angicos, faz o reconhecimento dos espaços possíveis de ter salas de aula. Ele sobe à torre da igreja e verifica esses espaços e encontra espaços para fazer salas de aula na delegacia da cidade, na igreja, em alpendres das casas, e nesses lugares são desenvolvidas aulas para muitas famílias. E em 45 dias, o método da alfabetização na concepção de Paulo Freire é desenvolvido e alfabetiza 300 homens e mulheres camponesas. Ao longo de sua vida, Freire desafiou regimes autoritários e opressivos, incluindo o período em que o Brasil estava sob a ditadura militar. Suas convicções políticas e seu compromisso com a democracia o levaram a enfrentar perseguições. A ideia da alfabetização como um processo de conscientização fez dele um dos primeiros brasileiros a serem exilados pela ditadura militar. Mas ele nunca hesitou em sua defesa por uma educação igualitária, dando continuidade ao seu trabalho. Lá no exílio, em diversos países, também desenvolve o método, escreve muitos livros, retorna ao Brasil para ser secretário de Educação no São Paulo, no governo da paraibana Luísa Erundina. Desenvolve um excelente trabalho, mas mesmo assim, Paulo Freire continua fazendo as suas conferências nas universidades, para os movimentos sociais, especialmente o movimento dos professores, faz ações junto ao movimento dos Sem Terra e tantos outros movimentos. Embora Freire tenha falecido em 1997, sua influência na educação e na política continuou a ser alvo de debates e controvérsias, principalmente durante o governo Bolsonaro. O ex-presidente e seus apoiadores expressaram repetidamente críticas à pedagogia freiriana, rotulando-a como ideológica e prejudicial à educação. Isso se traduziu em ações políticas concretas, incluindo a revisão ou eliminação de políticas educacionais que incorporavam os princípios do educador. Os ataques que Paulo Freire sofreu apenas destacam a relevância contínua de suas ideias e a necessidade de defender uma educação crítica e inclusiva. Freire acreditava que a política e a educação eram intrinsecamente interligadas. Ele vê a educação como uma ferramenta para a conscientização e a mobilização política, instruindo as pessoas a entenderem e desafiarem as estruturas de poder injustas. E então Paulo Freire vai cultivar nos seus livros publicados, artigos, conferência, a pronúncia para o mundo da educação libertadora. Ganhou diversos títulos das universidades e instituições do mundo. Portanto, Paulo Freire vive na memória brasileira e na memória do mundo. Paulo Palhano, professor da UFPB, Paraíba, Brasil. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. Agenda da Educação. Desde a última quarta-feira, o Museu Câmara Cascudo está realizando a 17ª Primavera dos Museus, com atividades diversificadas como exposições especiais, oficinas interativas, apresentações culturais e conversas com especialistas. O evento vem trazendo à tona temas importantes para a valorização das memórias e da democracia, com foco nas pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas. O diretor do museu, Olavo Bessa, detalha a programação dos últimos 3 dias do evento.
No dia 22 de setembro, sexta-feira, vai ter mediação temática com o tema da exposição RN é Terra Indígena, que a gente tem que pensar essa questão mesmo, passado, presente e futuro desses povos indígenas que vivem no nosso território. Também no dia 22 de setembro, sexta-feira, vai ter Planetário Barca dos Céus, das 15 às 16 horas, as vagas vão ser por ordem de chegada. E o ponto forte que eu acho, eles já participaram outras vezes, mas eles vêm com a nossa demanda de se integrar à nossa temática da semana. Então eles vão trabalhar com as constelações indígenas, olhando para o céu como os indígenas observam o céu. Tem Plante o Museu, a gente vai fazer algumas doações de mudas, de plantas medicinais e nativas, produzidas no museu mesmo, tá? E o horário vai ser, dessa distribuição, vai ser das 9 às 16 horas, mais ou menos o tempo que vão durar as atividades, e até que tenha muda a gente vai fazer a doação. Vai se fazer também uma oficina de etnobotânica afro-indígena, então criação de canteiros com plantas que sejam do interesse cultural tanto das populações originárias brasileiras quanto das populações que vieram da África. Então, esse trabalho vai durar de 14 às 16 horas, isso sempre no dia 22 de setembro. Pintura corporal indígena, de novo, aí serão mais 20 vagas. Cultivo de orquídeas em tronquinhos, então vai ser dada uma oficina pelo pessoal da Sorne, mostrando como é que faz o cultivo da orquídea, como se pode cultivar a orquídea em tronquinhos. Dia 23 de setembro, no sábado, aí vai ter outra mediação temática, sempre em torno da mesma temática, que é RN é Terra Indígena. Vai ter uma feirinha multicultural, que vai das 9 às 18 horas, com artesanato, com expositores que trabalham com temática negra, indígena, LGBTQIA+. Essa é a função da feirinha, trazer as pessoas com seus produtos para mostrar o que elas fazem, o que elas têm de artesanato, ou o que elas têm de alimento, né? Depois a gente vai ter oficina de aquarela, do grupo GUAP da UFRN, eles darão uma oficina para iniciante, né? Essas oficinas são 2 turmas, uma de manhã e outra à tarde, de manhã das 8h30 às 11h e à tarde das 13h30 às 16h30. São 20 vagas em cada uma delas. E a inscrição vai ser feita no local mesmo e a partir dos 15 anos para essa oficina. Oficina de compostagem, o orquidário do museu, vai ter uma visitação guiada, mediada, mostrando como é que está organizado o nosso orquidário, as plantas que a gente tem, etc. Uma visita mediada no Jardim Sensorial, vai ter, de novo, pintura corporal indígena e acho que vai culminar e fechando um pouco o evento, as Irmandades dos Negros do Rosário, eles vêm a Natal, eles vêm a convite do Museu Câmara Cascudo, do NAC, da universidade, para fazer uma roda de conversa primeiro e depois um cortejo. Esse cortejo será provavelmente feito na Vila de Ponta Negra, onde eles vão se juntar também com a comunidade, com a Irmandade que vive ali em Ponta Negra. Dia 24 de setembro, domingo, vai ter outro cortejo do Reino dos Pretos, que vai ser uma prévia da segundo Sankofa. No domingo também vai ter uma atividade que é essa da Irmandade dos Rosários do Jardim Seridó e da comunidade quilombola Boa Vista, de Parelhas. Eles vão se juntar à nação Zamberecatu, aos congos de Caçola da Vila de Ponta Negra e aos congos de combate de São Gonçalo do Amarante. E a saída vai ser no domingo lá da Praça do Cruzeiro de Ponta Negra, da Vila de Ponta Negra. A lista atualizada de atividades está disponível no site www.mcc.frn.br. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN.
Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.